Olá, queridas mães, sejam bem-vindas aqui ao meu canal. Ele é seu, é nosso. Ele foi criado, pensado exatamente para te trazer clareza, te trazer leveza, te trazer compreensão, acolhimento. E eu quero que você me diga qual é a sua real necessidade aqui nos comentários. Eu sou Rosélia Cruz, sou mentora de mães, sou a mãe do Vitor e do Danilo e sou filha da Dona da Paz, a minha mãe, que é o maior instrumento, um dos melhores, né? Porque nós temos também os filhos, né, que são instrumento para tirar a gente, né, da zona de conforto. Eu digo muito assim que o filho é uma ferramenta. O que é ferramenta, né? É algo que a gente precisa aprimorar, não é uma ferramenta, não é algo que você precisa aprimorar. Quando você descobriu os recursos, as ferramentas do celular, do notebook, você não foi se aprimorando, então requer o quê? Conhecimento. Então, o filho também requer conhecimento. Então, ele é uma ferramenta para que nós nos melhoremos. E eu fui buscar essa ajuda, tá? Eu não me conformei depois de patinar, de pastar, de me sentir estagnada por longos anos. Eu decidi buscar resposta. E isso foi em 2017, mais ou menos, tá? Final ali, 2017 para 2018, quando eu decidi buscar resposta. Eu estava disposta, eu dizia, eu estou disposta a subir o Everest. Eu não precisei subir o Everest ainda, né? Eu sei que é um desafio maravilhoso, estimulante, eu adoro um desafio subir o Everest. Eu sei que talvez nessa encarnação não suba, mas com certeza em outra, né? Eu posso até ir por ali, ficar pertinho do cume ali, ou da montanha, né? Embaixo diz que tem um monte de pessoas e já é muito perigoso ali embaixo, né? Até pela tempestade de neve, mas é maravilhoso pensar que a gente consegue subir o Everest. Pode ser até uma montanha menor, né? Ou na Finlândia, ver a aurora boreal, sabe? Se conectar, me conectar com essa energia maravilhosa da natureza, porque é Deus, né? Você quer ver Deus? Vai observar uma montanha. Você quer ver Deus? Vai observar uma árvore. Você quer ver Deus? Vai observar as ondas do mar, né? Você quer ver Deus? Então observa o pico do Everest, aquela imensidão de neve, que coisa maravilhosa, né? Então, você está em busca de Deus, então vai buscar Ele na natureza, porque é só lá. Claro e evidente, Rosélia, tem os templos, tem a igreja. Sim, eu gosto. Então, se você gosta, tá tudo bem. Vai lá também. Eu também gosto, né, de sentir a espiritualidade, sentir essa energia boa de paz, né? O importante é você se sentir em paz. Agora, falando de nossos filhos, né? Então, foi isso que me fez, né, buscar ajuda, ter feito de tudo, eu fazer o evangelho de domingo à noite, às 21 horas. Eu sempre fui muito de fazer caridade, de estar no centro espírita fazendo caridade, desde os meus 18 anos, que eu praticava, que eu pratico a caridade, que eu me dou. Hoje eu sou voluntária numa escola ainda, mas tudo isso eu estou dizendo que eu vivi praticante dentro da minha casa e as coisas não andavam bem, né? O meu filho mais velho teve uma depressão aos 14, 15 anos, se automutilou. O Dan também mostrou hiperatividade, desatenção na escola. E eu quero te contar mais sobre o Dan, tá? Se você quiser saber mais sobre o Vitor, porque você está passando por essa fase, né, de que o filho pode estar se automutilando, tem algum problema, você não está conseguindo conversar com seu filho adolescente, então eu digo para você que escreva aqui nos comentários sobre essa fase do seu filho, sobre os seus desafios, que eu vou fazer vídeo te orientando, te trazendo clareza. Como eu te disse, o objetivo do canal é fazer com que você tenha clareza, tenha leveza, né? Eu gosto de utilizar muito a frase que o Cristo disse, né? Que ele nos deixou, dizendo que o meu fardo é leve, o meu jugo suave. Quando uma mãe se conecta a Mães em Conexão, ela tem leveza, ela tem paz, ela tem tranquilidade, tá? Eu busco ser a profissional que eu não encontrei na época das minhas aflições, dos conflitos, das dificuldades dos meninos, e
o meu desafio de não saber lidar com isso, né? Tá? Então, seja muito bem-vinda. Então, quando eu fiquei grávida, e eu já contei isso em algum, acho que numa live, eu também faço live no Instagram, se você quiser seguir, 2 vezes por semana. Eu falei que o Dan, ele foi uma gravidez planejada, meu filho mais novo, e eu comprei tudo, né? O que eu não tive na gravidez do Vitor, assim, o inalador, principalmente. Eu lembro que eu não tinha inalador na época do Vitor. Então, pro Dan, eu comprei inalador, tá? E eu disse, meu filho vai ter tudo, todo o suporte, né, para um resfriado, para não chegar uma pneumonia, como foi o Vitor. Na época eu não sabia, né, que do Vitor e do Dan ainda, tá, que as doenças, principalmente as respiratórias, são reflexos do que a gente está passando. Por exemplo, o casal, a mãe, se está em desarmonia, se a mãe não está bem, se existe muita raiva entre o casal, então a criança, no caso da raiva, ela arde de febre, né? Arder de raiva. Tem uma expressão que diz assim, fiquei roxa de raiva, né? Nossa, fiquei vermelha, enfim, essas coisas assim que diz, né? De se sentir ali com raiva e não saber colocar para fora, não saber como extravasar isso e não acreditar que a emoção, quando contida dentro de si, que você fica acumulando aquela raiva, sentindo aquela irritação por não poder resolver aquela situação, é somatizada no nosso corpo e a criança é uma esponja. Por isso que a criança arde de febre. Arder de raiva, a criança arde em febre, quando existe ali aquele ambiente em desarmonia. Então, o Vitor, ele teve uma pneumonia com mais ou menos 1 ano e 8 meses, né? E o Dan, eu busquei fazer o possível para ele não ter essas coisas, né? Porque eu achava que tinha que ter o medicamento, tinha que ter um acompanhamento, tinha que ter, né, o inalador. E eu tive o inalador. E eu lembro que o Dan era uma criança muito saudável também, assim como o Vitor. O Vitor só teve a pneumonia e passou, graças a Deus, ficou curado. Não, o Vitor não era uma criança que se resfriasse com facilidade, nenhum dos dois, né? E o Dan, ele era muito saudável mesmo. A primeira infância até os 7, 8. O Dan era muito saudável. Eu não lembro do Dan ter resfriado assim, sabe? Que tivesse falta de ar, né? Só que aí, com 8 anos, eu me separei. Eu me separei do pai dele e o Dan desenvolveu uma bronquite asmática. Até então eu acreditava, ele fazia judô na época, 2 vezes por semana à noite, de terça e quinta, eu acho. Eu era segunda e quarta, uma coisa assim, e saía suado, né, do treino. E eu acreditava que era o treino, eu acreditava que era o vento da noite, né? Junto ali com o suor impactando no meu filho. E agora, né, depois, quando eu digo agora, há 7, 8 anos atrás, quando eu comecei em 2017, como eu disse para você, eu fui descobrindo, né, que o que o meu filho teve, na verdade, foi um reflexo. Ele esponjou, ele absorveu toda aquela desarmonia que estava acontecendo com a separação, tá? Então, se você tem um filho e ele apresenta resfriado constante, asma, bronquite asmática, o Dan passou uns 2 anos usando bombinha. Hoje ele não usa mais, ele já tá com 20, graças a Deus ele tem pouquíssimos resfriados e quando ele começa a espirrar e corizar, eu sempre faço uma oração muito forte, falo para Deus, para Jesus Cristo, para que eles limpem o pulmão do meu filho, tire toda a emoção que somatizou. E eu quero te falar sobre a oração forte da mãe, porque você já deve ter escutado que a oração de uma mãe arrebenta com as portas do céu e nós precisamos utilizar essa oração com muito mais intensidade, praticar mais, porque quando a gente faz isso, nós blindamos. Blindar é você, sabe o que é blindar, né? Ou a gente vai lá, pede para blindar o carro, colocar vidros ali contra qualquer tipo de, né, de baque,
de pedra, né? Vamos dizer que alguém joga alguma coisa, né? Eu quero falar sobre isso, não quero falar mais sobre coisas ruins, não. Eu só vou chegar até a pedra, né? Se alguém joga uma pedra, então o seu carro está protegido. Só vou falar disso. Lembra, toda vez que a gente fala sobre uma coisa ruim, nós estamos dando atenção nessa coisa negativa. Então, eu só quero dizer, seu carro vai ser blindado contra qualquer estouro. Pronto. Qualquer estouro ali, acredito que essa é a palavra melhor. Então, seu filho, a tua casa fica protegida quando você reza, quando você ora, quando você faz prece com essa intensidade que eu vou falar para você, tá? Quando uma mãe tem essa consciência de que a prece dela move montanhas, arrebenta com as portas do céu, você começa a desenvolver essa fé do tamanho de um grão de areia, porque na palestra que eu tive na quinta-feira eu falei, Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você tira a montanha do lugar. Só que você não quer mover a montanha, você quer mover a montanha? Não, Rosélia, quero mover a montanha é tão linda lá, eu quero ajudar meu filho, né, a arrumar um emprego, a se dar bem na vida, a ter sucesso, né? Eu digo que o sucesso de uma mãe é ver o filho bem, né? Então, eu quero ver meu filho ter paz, arrumar uma moça digna, uma moça honrada, uma moça que tem um relacionamento bom com ele, né? Então, é isso que a tua prece faz. Então, eu quero que você respire fundo e visualize o seu filho bem. Para que aconteça um milagre na vida do teu filho, você precisa deixar de lado a preocupação, a aflição, a dificuldade, o estado que o teu filho está, e você precisa ver ele bem. Esse é o segredo da prece que traz resultados. Tem um livro que se chama Um Jeito Antigo de Rezar, que é agradecendo. Conta-se que o autor, o Greg Braden, acredito que é ele que conta a história que ele foi visitar os monges, né? E quando ele estava lá hospedado junto com os monges, ele disse que convidaram ele para ir orar, fazer uma prece para que chovesse, porque fazia tempo que não chovia naquele lugar, né? E aí ele foi com os monges, um dos monges lá, e ele ficou lá sentado embaixo da árvore, enquanto o monge saía para dentro da floresta, e daqui a pouco o monge voltou e disse, vamos, tá bom, já vamos embora, né? Vamos embora. E aí ele foi. Aí ele foi no caminho, perguntando, mas você não disse que nós iríamos orar? Ele disse, enquanto eu estava ali, enquanto você estava sentado, eu já estava me visualizando tomando banho de chuva, correndo na chuva, andando por baixo das árvores, sentindo os pingos de chuva em mim. Então, gente, esse é o verdadeiro segredo. Se você quer que o seu filho esteja empregado agora em 2026, né, ou antes, né, você pode aí já visualizar o teu filho dizendo a você que uma empresa chamou ele. Te mostrando o crachá, te mostrando a carteira de trabalho já preenchida. A carteira de trabalho, alguns já é digital, né? Então, se não for se não der mais para você visualizar a carteira de trabalho física, visualiza o crachá, visualiza o teu filho contando a novidade, traz esse sentimento de felicidade. Que sentimento de felicidade, que sentimento de satisfação. Como é sentir esse sentimento de ver o teu filho se dando bem no emprego bom, onde eu sempre digo, né, meus filhos são valorizados profissionalmente e financeiramente. São frases e decretos que você precisa falar, porque uma mãe, ela sempre fala e reforça, né, o estado do filho. Ai, porque ele não tem jeito. Ah, porque ele é preguiçoso mesmo. Ah, porque eu fazia isso. Ah, porque, gente, não dá, não dá. Eu faço de tudo. E ele não sai do lugar. Quando você diz ele não sai do lugar, o teu filho é como se ele ouvisse você, mesmo que você não fale isso para ele, mas mentalmente você se comunica com ele. E ele recebe essa sensação de não sair do lugar, de estar preso, de estar estagnado. Ah, mas meu filho não é interessado.
É isso que vai acontecer, o teu filho não vai se interessar. Ah, mesmo que ele não escute, emocionalmente nós nos comunicamos. Se você quiser, coloca aqui no vídeo embaixo, Roseli, quero saber mais dessa não comunicação verbal, mas a comunicação mental, vibracional. Outra frase que a gente fala bastante, né, que é que o filho não tem jeito, que não adianta, que ele é que é o problema. Tudo isso são decretos que você diz, que você fala pro seu filho em relação a ele, que impacta na vida dele. Por isso que não adianta, eu sempre digo que quando uma mãe, ela fala que o filho não tem jeito, que não adianta, que parece que cada dia ele fica pior, ela tá decretando na vida dele. Então, do jeito que você decreta essas frases, começa a dizer que teu filho está cada dia melhor, que teu filho é um sucesso em todas as áreas da vida, seja social, seja se ele já tiver idade para namorar, se ele já tiver idade para trabalhar, independe. Olha, eu vou deixar um decreto aqui, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, o meu filho está cada dia melhor. Isso é muito forte. E você vai escrever isso num papelzinho, numa filipeta de papel, num pedacinho de papel, e você vai dizer todos os dias, vários momentos, várias vezes ao dia: o meu filho está cada dia melhor. Sob todos os pontos de vista, o meu filho está cada dia melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, o meu filho está cada dia melhor. E aí você pode completar assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, o meu filho estuda mais. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, o meu filho me ouve mais. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, o meu filho está cada dia mais dedicado aos estudos. É um menino incrível, um menino que coopera. E evite a palavra obediente, né? Obediente, geralmente você pode ver que quando você fala que teu filho é obediente, ou você exige que ele é obediente, ele fica obediente para o povo da rua. Você pode ver que quando ele vai dormir na casa do amigo, quando ele vai na casa de um colega, quando ele passa um tempo, né, na casa dos amigos, a mãe sempre: nossa, seu filho é muito obediente, nossa, seu filho é muito educado. Por quê? Porque ele obedece, ele engole sapo lá fora. Não é que ele é educado, ele engole, ele diz sim pra tudo. Tá? E infelizmente existe até alguns tipos de abuso, tanto sexual quanto de autoridade, social, que faz com que o seu filho se sinta um capacho. Ele tem que dar demais, ele se doa demais para se sentir aceito e obediente. Mas quando ele chega em casa, o que acontece? Me diz, ele fica bravo, ele se irrita, ele te enfrenta, ele te trata com agressividade, não é? Então, porque você obrigou ele a ser obediente. Então, fala que seu filho é educado e que ele coopera. Mas evita essa palavra, porque aí ele não vai mais dizer sim para tudo e para todos, tá bom? Gente, muito obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada por vocês estarem comigo nesse vídeo. Obrigada por você me estimular a fazer esse vídeo, porque é para trazer clareza para você, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um feliz domingo.